Bom dia, turma. Estamos iniciando mais uma videoaula, dando continuidade à aula passada, quando nós falávamos do espaço rural, da produção agrícola, da produção da pecuária, do extrativismo, entre outras atividades do setor primário, mas principalmente nós vamos falar sobre a agricultura. Hoje, a modernização do campo. Vamos falar sobre a modernização do campo. Para isso, apostila, certo? Apostila, página 1 do 13. Apostila, página 13. Tá ok? Vamos todo mundo aí abrir a apostila na página 13. A modernização do campo. Bom, vocês sabem que a atividade agrícola ela está em constante processo de inovação, com o objetivo de obter o quê? Produtividade. Nesse contexto, durante a década de 1950, ocorreu de forma mais intensa o processo de modernização da agricultura, que envolveu um grande aparato tecnológico, promovido de variedades de plantas, modificações genéticas em sementes, chamados transgênicos, espécies agrícolas que foram desenvolvidas para alcançar uma produtividade e ser resistente às pragas, uma série de procedimentos técnicos com o uso de defensivos agrícolas, agrotóxicos, maquinários, etc. Então isso foi a modernização do campo. Ela ocorreu então, como vocês acabaram de ver, em 1950 houve a modernização do campo. Todo esse processo de modernização ficou conhecido na década de 1960, 10 anos depois, como Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Foi um programa financiado lá em Nova York por um grupo Rockefeller, que tinha como objetivo fazer o quê? Aumentar a produção de alimento e combater a fome no mundo. O Rockefeller expandiu seu mercado consumidor, fortalecendo as corporações de vendas e vários outros pacotes de insumos agrícolas para o mundo todo. Então, o objetivo da Revolução Verde era o quê? Combater a fome no mundo. E para isso, com essa modernização da agricultura, produzir alimento com sobra. Produzir alimento com sobra. Esse programa então surgiu com o propósito de aumentar a produção agrícola através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilizantes, solos, a utilização de máquinas no campo e uma produtividade maior. Esses tipos de atividades modernas exigiam solos apropriados, relevo apropriados e climas. Ou então adaptava-se esses solos, ou adaptava as sementes ao clima. Então, essa teoria foi a modernização da agricultura no mundo com o objetivo de combater a fome, a Revolução Verde. Mas acontece que isso não aconteceu, como era o propósito de combater a fome no mundo. Então, o aumento da produtividade agrícola foi expressivo com a Revolução Verde. Eliminou, só que não eliminou o problema da fome. Passou a produzir uma quantidade enorme de alimentos, mas não conseguiu eliminar o problema da fome. Pois todo produto plantado nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, como Brasil, México, Índia e outros, basicamente em cereais,
toda a produção era voltada para a exportação, principalmente para Estados Unidos, Canadá e União Europeia. Então olha para vocês, a modernização do campo e a Revolução Verde não conseguiu combater a fome. Por quê? A grande parte da produção agrícola tinha o destino de quê? Mercado externo, para abastecer as grandes potências mundiais como Estados Unidos, Canadá, União Europeia e entre outros, certo? Então toda a produção de café, toda a produção de soja, toda a produção de milho, toda a produção de laranja ia para o exterior, certo? Não era para abastecer o mercado interno, era para abastecer as grandes multinacionais do mundo. E essas grandes multinacionais, elas compravam esses produtos in natura. O café cru, a soja cru, o milho cru, porque depois lá que eles vão industrializar, passar todo aquele processo de industrialização e comercialização, certo? Por isso na aula passada eu falei para vocês que um país que tem agricultura como um alicerce, uma base para o desenvolvimento, não é bom negócio. Por quê? Porque os produtos agrícolas in natura são baratos. Se o país que produz o café, o milho, a soja, a laranja, etc, industrializasse aqui mesmo, seria uma beleza, mas não, ele manda esse produto in natura para os países ricos. Aí quem vai ganhar dinheiro? Os países ricos. E os produtores aqui trabalham, produzem, mas o país produz muito, o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, porém desfruta muito pouco dessa riqueza, porque ele não industrializa esses produtos. Deu para vocês entenderem? Se ele industrializasse, ele seria uma das maiores potências econômicas do mundo e não haveria fome e miséria como há no nosso país e em vários países produtores de alimentos do mundo, que são os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Beleza? Bom, então continuando a falar sobre a modernização, a gente trabalhando esse tema, nós temos que ver o que tem de positivo na modernização da agricultura, o que é que tem de negativo na produção da modernidade da agricultura após a Revolução Verde. O que teve de positivo? Vou passar alguns tópicos para vocês. Por exemplo, houve um grande aumento na produção de alimentos, isso é positivo. Se tem muito alimento oferecendo ao mercado, o preço dele cai ao consumidor, positivo. Houve um aumento da produtividade agrícola em países não industrializados, isso também foi positivo. Um país não industrializado, ele produzindo alimento, mesmo sendo para exportar, né, ele coloca um produto mais barato na mesa do povo. Outro fator, houve um desenvolvimento agrícola, modernidade na agricultura, né? Uma série de tecnologias aplicadas na agricultura, que num terreno pequeno há uma grande produção, né? E foi eliminando, né, uma série de gastos que tinha, despesas que tinha, foi sendo eliminado com esse desenvolvimento da agricultura, com a chegada dos maquinários, certo? Plantios direto, não precisa mais arar, gradear, sucar, não, hoje você faz plantio direto, você tira um produto, vem, joga um outro produto e planta outro em cima e pronto. Então isso aí gerou o desenvolvimento da agricultura. Também a expansão da fronteira agrícola. A fronteira agrícola, que era limitada a algumas regiões do Brasil, sul, sudeste, centro-oeste, já foi para o norte, nordeste, enfim, se esparramou por várias partes do Brasil, né? Os grandes produtores do Brasil estão nos latifúndios, né? Mato Grosso, Goiás, Tocantins, né? Sul do Amazonas, sul do Pará, enfim, aumentou a expansão da fronteira agrícola. E o desenvolvimento tecnológico, isso foi muito positivo. Criou-se uma semente transgênica que ela é resistente às pragas e às doenças. Então isso para o produtor é uma beleza, certo? Análise de solo,
Não precisa ficar jogando adubo à vontade, sem saber. Vai jogar no solo aquilo que o solo está carente. Qual sal mineral que o solo precisa? Então isso aí é o desenvolvimento agrícola, é o uso de tecnologias. Isso foi positivo. Vamos agora para os pontos negativos. Olha, gente, os pontos negativos eu gostaria de deixar para vocês nessa aula de hoje. Primeiro, o aumento das despesas com cultivo e o endividamento do produtor. Hoje aqui no Brasil, todo produtor é Pronaf, é empréstimo para compra de adubo, é empréstimo para colheita, é empréstimo para isso, empréstimo para aquilo. Acaba no final das contas, o produtor o que? Fica endividado, certo? Então isso é um ponto negativo. Outro ponto negativo, o crescimento da dependência entre os países. Lembra da aula passada? Quem põe o preço no café do Brasil? Quem põe o preço na soja? Põe o preço no milho? A Bolsa de Nova York. Então existe o que? Uma dependência muito grande dos países ricos, que são eles que vão comprar esse produto. Então acaba a Bolsa de Valores desses países estabelecendo os preços, certo? Então esse é um fator negativo, essa dependência dos países ricos também para tudo, para importar o adubo que não é produzido aqui no país, o adubo químico, para importar o equipamento, o implemento agrícola, o implemento maquinário, enfim, etc. Existe uma série de coisas que vem de fora, é importada. Então existe uma dependência uma dependência muito grande entre os países. Um fator, o esgotamento do solo. O esgotamento do solo é uma coisa drástica que acontece. O esgotamento do solo provoca um processo de desertificação. Porque há um ciclo vicioso de uso de fertilizantes. E esse ciclo vicioso de uso de fertilizantes provoca o esgotamento também do solo. A erosão no solo, outro fator negativo. Formam-se enormes buracos, vossorocas, né, aqueles enormes buracos com a água da chuva, etc, né? Erosão do solo, desgaste do solo. Compactação do solo, que as máquinas pesadas andando sobre o solo vai compactando ele. Quando chove, a água encharca um pedaço pequeno do solo. Depois que ela encharcou aquele pedaço do solo, ela vai embora para as partes baixas e vai embora para o oceano, do córrego até chegar ao oceano, né? Essa é uma poluição do solo. Existe uma poluição do solo também causada pelo uso dos fertilizantes químicos, os agrotóxicos, os herbicidas, né? E um problema negativo seríssimo: redução da mão de obra rural. A mecanização chegou, as máquinas chegaram, e com a chegada das máquinas, o trabalhador foi embora, deixou o campo e ir para as cidades. As cidades não têm como acolher todos esses trabalhadores, gerando emprego para eles. É os chamados boias frias, moram na cidade, levanta cedo, vai para a roça, serviço temporário, época de panha, época de adubação, época de plantio, mas são trabalhos temporários. Então reduziu muito a mão de obra rural, né? Essa modernização da agricultura. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, e na próxima aula nós estamos aí firme. E eu vou pedir a vocês, como tarefa, certo? Página 16, tarefa, página 16, questão questão 9 e 10, página 16, questão 9 e 10, beleza? 9 e 10, ok? Na próxima aula, eu vou apenas, antes de terminar, fazer um comentário sobre os transgênicos. Alguns países falam que o transgênico é cancerígeno, o produto transgênico é cancerígeno. O que é um produto transgênico? É uma semente modificada em laboratório, que ela vai sair mais forte, mais resistente às pragas e às doenças. Os países ricos consomem muito pouco transgênico, mas não existe nada provado que esses produtos são cancerígenos, beleza?
Eles são importantes porque são resistentes às pragas e a doenças. Isso vai gerar maior lucro ao produtor, para não precisar combater essas pragas e doenças depois da planta crescida, germinada e crescida e produzindo, certo? Beleza? Então até mais.